A seus postos, Aliança Rebelde, que vai começar o Desnazificando, seu podcast de iniciativa totalmente feminina, realizado pelas coordenadoras do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Autoritarismo e Totalitarismo da UFMG. Nesse espaço, iremos falar sobre pesquisa, educação, nazismo, século XX e o que mais ner na telha. Então, peguem seus dicionários que a gente já vai começar. Aqui quem fala é Bárbara Deotti. Aqui é a Ana Viana. E aqui é a Maria Visconti. E no episódio de hoje do Desnazificando, a gente vai dar início à série do Dicionário de Conceitos, que é uma tentativa de fazer um debate teórico e historiográfico de algum conceito específico, trazendo também suas possíveis aplicações. Já vamos deixar claro que esse dicionário não tem a pretensão de exaurir a discussão sobre um determinado conceito, e é óbvio que muita coisa vai ficar de fora. Mas nossa ideia é de trazer um debate com alguns autores e algumas teorias e convidar vocês, ouvintes, a complementar a nossa discussão com mais bibliografia e outros autores e perspectivas. Combinado? Bom, no episódio de estreia do Dicionário de Conceitos, nós vamos falar sobre um tema de difícil delimitação, mas que tem sido assunto de muitos debates e acusações: o fascismo. Esse assunto está estampando as ruas, jornais e a política atual, e a gente está vendo ele em todo lugar. Essa palavra tem se tornado uma ofensa comum e tem sido alvo de muitos e muitos debates. Mas o que exatamente ela quer dizer? O que é o fascismo? Existe apenas algum fascismo? O que significa chamar outra pessoa de fascismo? Então, a gente vai tentar compreender melhor o que significa ser fascista e o que é um regime fascista, passando por debates conceituais e teóricos. Vamos mencionar alguns acontecimentos históricos que dão muito pano para a manga e certamente vão ganhar outros episódios adiante para a gente poder conversar com mais profundidade. Nosso objetivo é pensar com vocês os múltiplos elementos que remontam ao fascismo e no que ele consiste. Afinal de contas, nenhuma ideia é mobilizada à toa. E como questiona Humberto Eco, será que existe então um novo fantasma que ronda a Europa? Isso sem falar de outras partes do mundo? É o que nós vamos tentar discutir nessa pauta de hoje. Bom, gente, então para começo de conversa, eu acho que a gente pode fazer uma pequena contextualização sobre de onde veio esse termo fascismo, né? E a princípio o que é que ele quer dizer. Pois bem, como coloca o Rubens Casara, né, na introdução que ele faz ao livro da Marcia Tiburi, Como Conversar com um Fascista, a palavra fascismo se origina do termo fácio, que vem do latim facies, e se referia ao símbolo da autoridade dos antigos magistrados romanos, né? Eles usavam feixes de varas para tentar abrir espaço para que eles pudessem passar. Esses feixes, eles eram instrumentos a serviço de uma autoridade, né, dos magistrados, e por isso eles passaram a ser usados como símbolos de poder do Estado. Não é por acaso, afinal, que o termo foi mobilizado pelo Mussolini durante o regime fascista italiano. Ele foi recuperado justamente para simbolizar essa força em torno do Estado. Mas o Mussolini, é claro, não estava sozinho, e vários outros movimentos surgiram depois com uma receita um pouco parecida, que é algo que a gente vai ver daqui a pouco quando a gente falar sobre Umberto Eco. Eu acho que hoje dá para a gente falar que o fascismo não é considerado mais só algumas experiências históricas específicas, apesar de que isso é um ponto de vista que ainda é válido. Mas ele também pode ser considerado, né, o que seria uma amálgama de significantes, né, uma série de elementos ali comuns que dariam então uma cara de fascismo para algum determinado regime ou movimento. Sejam teorias, valores, princípios, estratégias, práticas ou costumes, existe uma série de elementos aí que estariam à disposição, seja de governantes ou de lideranças de outros tipos, para então mobilizar o que seria um fascismo. A princípio, né, eu acho que a gente pode dizer que o fascismo nega a diversidade e o conhecimento, e sempre lança mão da força para tentar alcançar os resultados que eles almejam. A desconfiança dos fascistas com relação ao conhecimento está justamente no afronte às suas próprias crenças, né, no temor que eles têm de que elas possam ser colocadas em xeque. A liberdade para eles é colocada como um ponto muito fraco, porque afinal não é fácil ser uma pessoa livre. Então, é nessas práticas fascistas que essas pessoas encontram conforto, né? Você abre mão da sua liberdade para se fungir a algo maior, ou a alguém que te faça se sentir mais confortável. Então, assim, o fascismo pode aparecer como uma consequência necessária da vida em sociedade e do Estado como relação de dominação. A maior dificuldade é confrontar o fascista com aquilo que ele acha mais insuportável, que é o outro.
Mas por mais caricato que isso tudo pareça, o fascismo tem que ser levado a sério. Como relembra o próprio Casara, além de nublar essa percepção de realidade, o fascismo produz efeitos concretos que são contrários ao projeto constitucional de uma vida digna para todos. Bom, eu acho que é importante a gente começar essa discussão trazendo aqui alguns questionamentos acerca da utilização ou não do conceito de fascismo para descrever outras experiências que não são a experiência italiana. O Norberto Bobbio tem um livro enorme, gigantesco, que se chama Dicionário de Política, que a premissa é a elaboração de conceitos fundamentais para a política, com vários autores, bem parecido com o que a gente está fazendo aqui nessa série de dicionários de conceitos. E aí a gente tem conceitos de democracia, monarquia, autoritarismo, totalitarismo, e também tem o conceito de fascismo. Quem está fazendo o conceito de fascismo é a Aida Sacomani, e ela nos mostra que o fascismo como conceito possui pelo menos 3 significados principais. O primeiro é o fascismo italiano, o segundo é o fascismo alemão, e o terceiro é o que ela chama de fascismo histórico, que seria quando o conceito de fascismo é utilizado, aí citando ela, como um certo núcleo de características ideológicas e ou critérios de organização e ou finalidades políticas. Ou seja, esse fascismo histórico seria como se fosse um tipo ideal, como diria o Max Weber. Então, dentro disso, ela delimita que existem 2 tipos de teoria para a gente pensar o fascismo. E dentro dessas 2 categorias, dessas 2 teorias, nós temos explicações diferentes para as suas origens e as suas consequências. Então, nesse sentido, nós temos as teorias singularizantes e as teorias generalizantes. As teorias singularizantes são, citando a Aida Sacomani, teorias que, para explicar a origem e sucesso dos movimentos e dos regimes fascistas, recorrem a fatores estreitamente ligados às particularidades de uma determinada realidade nacional e rejeitam toda e qualquer tentativa de generalização de um contexto histórico específico a outro. Consequentemente, o termo fascismo se aplica corretamente ao movimento político que se impôs na Itália, nos anos imediatamente posteriores à Primeira Guerra Mundial, e ao tipo de regime por ele instaurado após a tomada do poder. Há outros movimentos ou regimes a eles variavelmente assimiláveis, de acordo com os esquemas analíticos utilizados, só impropriamente se pode aplicar o termo de fascismo. Fim da citação. Ou seja, dentro dessa perspectiva singularizante, voltando ao que eu falei lá no começo, o fascismo só pode ser entendido dentro de 2 dos seus significados principais, que seria o fascismo italiano e o fascismo nazista. Né? Então, dentro dessa perspectiva singularizante, a gente não poderia pensar ou falar de um fascismo histórico, né? Um tipo ideal, como eu comentei antes. Por outro lado, a gente tem as teorias generalizantes, que são teorias que, citando ela novamente, consideram o fascismo como um fenômeno supranacional que apresentou, nas diversas formas de que historicamente se revestiu, características essencialmente análogas, resumíveis num conjunto de fatores homogêneos. Ou seja, então, nessa perspectiva generalizante, a gente pode pensar tanto no fascismo italiano e nazista, quanto nessa perspectiva de um fascismo histórico, ou seja, de um tipo ideal. A partir disso, a gente tem, então, várias perspectivas que tentam entender a origem do fascismo, que aí dizem que essa origem está na sua relação com a burguesia e a crise econômica do capitalismo. Outras acreditam que a origem do fascismo, que o fascismo é uma forma de totalitarismo, né? Outras entendem que o fascismo é uma via para a modernização ou que tem uma relação com a classe média europeia. Essas são análises mais comuns para as causas e motivos do surgimento do fascismo dentro de uma perspectiva generalizante, já que se entende que essas causas e esses motivos podem acontecer novamente em outros momentos da história. A gente quis trazer essa discussão aqui para mostrar como não existe necessariamente um consenso sobre o que é o fascismo e sobre a possibilidade de aplicá-lo a outros contextos históricos. A gente aqui no Desnazificando somos mais de uma perspectiva generalizante, mas sem entender ele como uma forma de totalitarismo, e eu acho que isso vai ficar mais claro ao longo do nosso debate aqui, e também nos próximos episódios, quando a gente for falar mais do conceito de totalitarismo mesmo. Como bem disse, acho que eu já até comentei sobre ele aqui, o Newton Binhoto, meu co-orientador no mestrado, meu co-orientador no doutorado, professor aposentado de filosofia na UFMG, se um conceito só pode ser usado em um dado momento histórico, para um dado local e para um dado conjunto exato de características, ele não é um conceito.
Ele é uma descrição de um acontecimento. E a gente acredita que o fascismo não é apenas uma descrição de um acontecimento, apesar dele ser também, né? Apesar da gente saber que o fascismo se originou na Itália naquele momento específico do século XX, naquele momento específico da pós-Primeira Guerra Mundial, daquele momento daquela sociedade, mas além dele ser uma descrição de um acontecimento, ele também pode ser uma ferramenta conceitual para nos ajudar a compreender outras manifestações históricas e outras formas de dominação e de ação na política. Então aqui a gente está partindo um pouco mais dessa perspectiva generalizante. Então, gente, antes de continuar a falar sobre o que, afinal de contas, é o fascismo, né, antes de tentar fazer essa definição, acho importante apontar algumas diferenças entre o fascismo e outros tipos de autoritarismo, porque a gente sabe que essa é uma dúvida recorrente e que, às vezes, é bem difícil de estabelecer essas diferenciações que acabam sendo muito sutis, né? Então, primeiro, é importante deixar claro que o fascismo é uma forma de governo autoritário, ditatorial, mas o contrário nem sempre é verdade, né? Nem toda ditadura ou todo autoritarismo é necessariamente fascista. De acordo com o autor Robert Paxton, que fala no seu livro A Anatomia do Fascismo, ele diz que o fascismo é a grande invenção política do século XX. E o que é curioso sobre o fascismo em comparação com as outras grandes correntes políticas da modernidade é que o fascismo ele só surge e se consolida no século XX. E se a gente for pensar nessas outras correntes políticas, por exemplo, socialismo, conservadorismo, liberalismo, eles se consolidaram em algum momento ao longo do século XIX. E aí, por que ele fala isso, né? Por que ele destaca isso? Porque é importante a gente ter esse momento histórico de surgimento do fascismo em mente, porque ele pode nos ajudar a elucidar algumas das características que distinguem o fascismo de outras formas políticas, né? Então, de novo, seguindo a linha que ele adota, o fascismo surge a partir de uma democracia fracassada. E o grande diferencial dele em relação a uma tirania clássica é justamente a mobilização desses novos sujeitos na cena política. Então, o que a gente tem que lembrar é que a democracia moderna é um fenômeno muito recente. E essa inclusão gradual de parcelas cada vez maiores da população na política também é extremamente recente. Então, ao invés de suprimir e silenciar a população, como seria uma tirania clássica, o fascismo ele faz justamente o oposto, né? Através de uma combinação de mobilização das paixões e, obviamente, da repressão muito violenta à oposição, o fascismo ele produz uma unidade doméstica que é falsa, né? Porque ela não é completamente, vamos dizer assim, espontânea, mas ele produz essa unidade doméstica em torno dos seus objetivos, né? Que ele fala que seriam a limpeza interna e a expansão externa. E para cada caso de fascismo, o que significam essas duas coisas vão ser diferentes, né? Bom, isso também se aplica quando a gente tenta comparar o fascismo com o autoritarismo. O que a gente percebe, historicamente, é que a grande maioria das ditaduras militares ou governos autoritários, eles atuam como esse ideal da tirania clássica, né? Então, eles usam a violência estatal para silenciar os cidadãos, para desmobilizá-los e retirá-los o máximo possível da cena pública. O que o Paxton também fala é que outra questão que torna mais difícil essa diferenciação é que ali, durante a década de 30, justamente quando o fascismo italiano e o nazismo estavam em ascensão, vários regimes autoritários adotaram certos elementos da cenografia do fascismo. Então, eles adotaram elementos que parecem fascistas e, às vezes, então, fica difícil diferenciar o que é ou não fascismo, né? Os exemplos que o autor cita são o regime do Francisco Franco, na Espanha, e do Antônio Salazar, em Portugal. Mas, claro que tem vários outros que a gente poderia discutir, né? E, assim, de fato, tem muita discussão na historiografia sobre como categorizar exatamente esses dois regimes e se eles foram ou não fascistas. A perspectiva que o Paxton adota é de que não, porque tem certas características importantes que diferenciam. Então, como eu já falei, esses dois regimes, eles usavam a repressão estatal muito mais para silenciar qualquer tipo de manifestação de oposição e também para desmobilizar a população e silenciar manifestações públicas em geral, né? E aí, continuando, outra diferença importante é que governos autoritários, eles não têm a mesma preocupação de reduzir ou controlar tão fortemente o espaço privado. Então, num autoritarismo não fascista, né,
esse espaço é deixado de lado, desde que não esteja interferindo na vida pública. Então, desde que não tenha nenhuma tentativa, né, de resistência ou de oposição, então você pode viver sua vida privada normalmente, entre aspas, né? Então, não há exigência de participação, muito pelo contrário, e no fascismo há, né? Há essa exigência de mobilização, essa exigência de entusiasmo. Além disso, outra distinção importante é que o controle social é deixado muito mais para instituições tradicionais já estabelecidas, como, por exemplo, a igreja ou o exército. E é claro que, às vezes, o fascismo faz essa aliança com essas instituições. Por exemplo, no caso do fascismo italiano, tem uma aliança muito forte com a igreja católica, não é mesmo? Mas, majoritariamente e preferencialmente, o controle social vai ser feito pelas instituições partidárias no fascismo, né? Então, isso é muito claro quando a gente pensa no exemplo histórico do nazismo. Durante o processo de Gleichschaltung, que pode ser traduzido como coordenação, que aconteceu ali logo após a tomada de poder pelos nazistas, então, o que foi esse processo? Foi o processo de nazificação da sociedade alemã. Então, todos os âmbitos de associação, né, social, então clubes, associações profissionais, sindicatos, tudo isso ou foi substituído por instituições do Partido Nazista ou essas instituições foram nazificadas. E isso desde, tipo assim, associação de professores a o coral de uma pequena vila. Então, assim, essa é uma grande diferença, né? Preferencialmente, esse controle social vai ser absorvido pelo partido. Bom, a gente poderia pensar em outros aspectos também, mas como a gente ainda não chegou a falar sobre o que é fascismo, acho que essas características iniciais já são um bom ponto de partida para a gente poder começar a pensar essas distinções entre o fascismo e o autoritarismo, mas acho que certos aspectos únicos ao fascismo também vão ficar mais claros agora ao longo do episódio, quando a gente vai falar exatamente do que é o fascismo, né? Então, o que é isso, né? Bárbara jogou aí, então, a pergunta de $1 milhão, né? O que é, então, fascismo? Bom, eu sozinha, obviamente, não teria a menor condição de dizer isso, mas Umberto Eco, que é um ser humano incrível, vai poder ajudar a gente nessa empreitada de tentar compreender melhor o que seria o fascismo, o que é esse fenômeno, né, histórico, atual, enfim. Ele dá para o seu ensaio sobre fascismo, um ensaio bem famoso, na verdade, um nome bem sintomático, né? O fascismo eterno. Mais do que sintomático, eu acho que esse nome talvez seja um pouco preocupante. Afinal de contas, o diagnóstico que o autor faz sobre essa ideia é que os elementos que a compõem são tão multifacetados quanto são as experiências na história. Mas toda essa multiplicidade vai possuir um cerne comum, que vai então nos permitir agrupar essa série de experiências em o que seria então o fascismo. Né? Não só o fascismo, mas assim, os fascismos. Então ele diz assim, que se o fascismo de Mussolini, por exemplo, se baseava, né, na ideia de um líder carismático, no corporativismo, numa utopia, né, do destino fatal de Roma, uma vontade imperialista de conquistar novas terras, um nacionalismo exacerbado, né, o ideal de uma nação ali arregimentada sob a camisa negra, enfim, uma série de questões, ele não teria dificuldade para admitir que a Aliança Nacional, que é nascida do movimento social italiano, é certamente um partido de direita. Mas, na verdade, ela tem muito pouco a ver com o que seria o velho fascismo. Mas, bom, né, se não tem lá muito a ver, como então a gente vai identificar um novo movimento fascista? De acordo com Umberto Eco, né, embora os regimes políticos possam ser derrubados, as ideologias criticadas e destituídas de sua legitimidade, há sempre por trás desse regime e de suas ideologias uma série de hábitos culturais, maneiras de pensar e sentir que vão delinear como as experiências políticas e sociais vão se dar, a depender, é claro, do lugar da época. E mais, né, esses aspectos já existentes nas sociedades é justamente onde os fascismos vão beber, né? Justamente a esses aspectos que eles vão dever a sua existência mais do que a grandes inovações. Então, tomando como exemplo a própria experiência italiana, né, ao contrário do que comumente se pensa, Umberto Eco vai dizer que o fascismo de Mussolini não possuía uma filosofia própria. Ou seja, né, essa experiência que, como a Bárbara já até colocou, né, acabou fazendo ali uma concordata com a igreja, confraternizando com uma série dos membros ali do clero, começou a ter um militante.
né, o que seria uma coisa absolutamente contraditória. E o fascismo italiano teve aí o seu lugar de pioneirismo, digamos assim, porque foi realmente o primeiro a criar toda uma liturgia militar, um folclore e até mesmo um modo de vestir. Mas fica aí o questionamento. Será que esse pioneirismo seria suficiente para explicar a razão pela qual esse termo se tornou tão comum, tão mobilizado, né, tanto na política quanto na nossa vida cotidiana? O próprio Umberto Eco coloca, por que não uma expressão como porco nazista, que é aí uma alusão ao porco fascista, né, que era muito usado até pelos radicais americanos? Por que não um porco falangista, pensando em outros movimentos, né, que seriam aí tão importantes quanto? Até porque, né, se o fascismo não possuía essa filosofia própria, uma quintessência, sequer uma essência, por que esse uso se tornou tão grande, né? Esse impacto se tornou tão profundo? Eu não sei vocês, né, mas assim, eu nunca vi ninguém apreciando ser chamado de fascista por aí. A todos esses questionamentos, a resposta que ele nos traz vai mais ou menos no seguinte sentido: o de que o fascismo não era uma ideologia monolítica, era antes uma colagem de diversas ideias políticas e filosóficas, um grande alvenário de contradições, uma ideia que se adapta a tudo. Afinal, é possível você eliminar de um regime fascista um ou mais aspectos e ele vai continuar sendo fascista. Já que ele não tinha essas bases filosóficas, ele era firmemente articulado, ou seja, ancorado, né, em alguns arquétipos que já faziam parte da sociedade. Para explicar um pouco isso que ele traz, Umberto Eco vai pensar em um jogo. Né? Ele pede para a gente considerar os seguintes conjuntos. Um primeiro conjunto que seria ali formado por 3 elementos, A, B e C. Um segundo conjunto que seria formado também por 3 elementos, B, C e D. Um terceiro conjunto, C, D e E. E um quarto conjunto, D, E e F. E pede para a gente supor que esses conjuntos sejam grupos políticos. E os elementos, né, A, B, C, D, E e F, eles são os elementos que caracterizam esses grupos. Então, assim, eu acho que fica claro para todo mundo que o primeiro grupo é parecido com o segundo, porque tem B e C em comum. A, B, C, B, C e D. Tudo bem. Então, o primeiro conjunto também vai ser parecido com o terceiro, porque tem ali o C em comum. Mas o primeiro e o quarto, eles já não têm mais elementos em comum. Mas a gente acaba achando que eles são parecidos, porque na linearidade do todo, eles acabam, né, seguindo uma certa sequência que faz com que todos eles sejam similares, né? Então, assim, em virtude dessa série ininterrupta, né, de similaridades decrescentes, o primeiro conjunto e o quarto vão realmente parecer, né, numa espécie de o que ele chama de transitoriedade ilusória, quase que como um conjunto familiar mesmo. Então, assim, o que ele está tentando mostrar é justamente essa possibilidade de adaptação. Então, ainda que esses 4 grupos, né, possuam entre si várias coisas em comum, o primeiro e o quarto não possuem. Mas isso não faz com que a gente pense que eles são totalmente diferentes também. Porque dentro do contexto, eles vão ter tantas similaridades entre um e outro, que às vezes fica até difícil da gente perceber que o 1 e o 4 não tem nada a ver. Então, assim, essa adaptação é realmente uma coisa que marca os fascismos, né? Pensando aí numa pluralidade de experiências, né? Então, assim, é aquilo que eu já falei, na verdade, que Umberto Eco já falou. Então, é possível você eliminar de um regime fascista um ou mais aspectos e ele vai continuar sendo fascista. Ele até dá um exemplo, né? Pensando no Franco e no Salazar, talvez ele vá numa linha um pouco diferente do Paxton, que a Bárbara já trouxe, né? Porque ele diz assim, que se você tirar do fascismo o imperialismo, você pensa no Franco e no Salazar. Se você tirar o colonialismo, você pensa no fascismo balcânico. E aí ele dá uma série de outros exemplos para mostrar como que é possível, né, essa mobilidade entre os fascismos. E nem por isso a gente deixa de considerar esses regimes como fascistas. Mas apesar, então, de toda essa multiplicidade, né, Umberto Eco fala que existem alguns pontos comuns que vão permitir, então, que a gente consiga identificar todas essas experiências como fascistas. Essas características, elas não podem ser reunidas num sistema fechado, né, até porque muitas delas se contradizem. E são típicas também de outras formas de despotismo ou fanatismo. Mas é suficiente que uma delas se apresente para fazer com que se forme uma nebulosa fascista. Ou seja, né, o que ele está querendo dizer? Que com a presença de uma, duas ou, enfim, algumas dessas características, o fascismo se torna uma possibilidade. E é justamente a isso que a gente tem que estar atento.
ele vai enumerar 14 delas, que eu vou falar aqui para vocês quais são, e depois a gente vai começar a destrinchar essas características para tentar entender melhor o que ele está trazendo. A primeira delas é o culto à tradição, a segunda, o tradicionalismo, a terceira, o irracionalismo, a quarta, a não aceitação de críticas, a quinta, o racismo, a sexta, o apelo à classe média, a sétima, o nacionalismo, a oitava, a construção de um inimigo, a nona, a oposição ao pacifismo, a décima, o elitismo de massa, a 11ª, o culto ao heroísmo e o culto à morte, a 12ª, o machismo, a 13ª, o populismo qualitativo e a 14ª, por fim, a novilíngua, né, numa alusão aí ao George Orwell. Mas vamos entrar com calma agora em cada uma delas, né, para a gente ver de qual é que é. Então, começando pelo culto à tradição, ele diz que os fascismos sempre lançam mão de uma ideia, de uma verdade universal que estaria enunciada de uma vez por todas e que seria alguma coisa bem antiga, ancestral mesmo. E que, portanto, o nosso dever aqui na Terra seria basicamente interpretar essa verdade e realmente tentar, assim, entender o que ela quer dizer para construir, então, uma realidade boa e incrível, enfim. Ele diz que essa, né, revelação histórica seria o germe de uma nova cultura sincretista. Mas não se enganem, porque isso não quer dizer uma cultura tolerante, né? Que a gente geralmente pensa assim na combinação de diversas crenças, diversas práticas, né? Não é nada disso. Essa cultura sincretista, né, diria respeito ao conjunto de mensagens originais que conteriam o germe da sabedoria. Humberto Eco, como sempre, muito poético. Mas assim, né? Então o que ele está querendo trazer é justamente isso. É um conjunto de mensagens originais, ou seja, de verdades irrefutáveis, que a gente tem que interpretar e trazer para a prática dos nossos dias, né? Então, assim, é uma tradição, é tentar manter essa história, né, essas verdades históricas, como nosso presente, o que implica na impossibilidade de avanço do saber. Ou seja, se tudo que a gente tem que fazer é manter essas verdades, né, a gente nunca vai descobrir novas coisas. E é justamente isso que ele quer dizer por culto à tradição. E esse tradicionalismo, que é a nossa segunda característica, vai implicar numa recusa da modernidade. E aí vocês podem se perguntar, uai, mas as pessoas gostavam de tecnologia, né? Os nazistas são um bom exemplo disso. Mas, na verdade, né, toda essa adoração por inovações industriais e tecnológicas não tem nada a ver com pensar na vida moderna, né? A recusa do mundo moderno era mais como uma recusa do modo de vida, né, capitalista, principalmente, e que dizia respeito à Revolução Francesa, ao Iluminismo, né, essa idade da razão, que esses regimes geralmente consideram como o início da depravação moderna. Ou seja, não é a modernidade no sentido da máquina a vapor, digamos assim, é realmente um estilo de vida que teria começado com a Revolução Francesa, começado com o Iluminismo e traria todos esses ideais de racionalismo que a gente conhece hoje em dia e que a gente tem como grande mote na nossa vida, né, pensando aí na ciência. Mas o fascismo, ele era contrário a tudo isso. E por isso, ele pode ser definido como irracionalismo, ou seja, aquilo que é contrário às luzes, né, ao racionalismo do iluminismo. Então, nossa terceira característica, o irracionalismo, também vai depender do culto da ação pela ação. O que isso quer dizer? Que a ação é bela em si, e ela deve ser realizada sem nenhuma reflexão. E daí a gente pode ver, por exemplo, né, toda essa desconfiança com relação aos intelectuais. Não é incomum a gente ver esses líderes, né, fascistas, né, falando mal, assim, realmente desconsiderando a atividade dos intelectuais, né? Então, citando aqui o Goebbels, que é uma fala que Humberto Eco pega, né, que ele diz assim, que quando ouve falar em cultura, pega logo a sua pistola. Então, assim, né, eu acho que já dá pra gente ter uma boa ideia. E outro ponto que ele chama atenção também, que eu achei um tanto quanto sintomático, é que as universidades são um ninho de comunistas. Qualquer semelhança com a nossa atualidade não é mera coincidência. Então, essa suspeita é algo muito sintomático e muito indicativo mesmo de fascismo, né? Então, os intelectuais fascistas, eles vão se empenhar muito em realmente acusar a cultura moderna e a inteligência liberal de abandonar esses valores tradicionais, né? Voltando aí na nossa segunda característica também, que são de fundamental importância para esses regimes.
Eu acho muito interessante essa reflexão sobre o irracionalismo e sobre a recusa à modernidade, esse culto da ação pela ação, porque é uma coisa que está muito presente num livro que eu e a Ana a gente está lendo junto, que é o The Law of the Blood, Thinking and Acting Like a Nazi, ou seja, a lei do sangue, pensando e agindo como um nazista, do Johann Chapotut, não sei como é que fala o nome dele, é um francês. A gente vai colocar na descrição aqui. É um livro que fala sobre a ideologia nazista, né, sobre os pressupostos ideológicos do nazismo, e uma das coisas que ele chama muita atenção é justamente para essa recusa da modernidade. E aí realmente não é a modernidade no sentido tecnológico, justamente porque os nazistas tinham um certo apreço pelo desenvolvimento tecnológico, né? Eles estiveram aí à frente de vários desenvolvimentos durante a guerra, né? De estratégias e de armas e de coisas assim, né? Mais específicas para o desenvolvimento militar. Mas é um questionamento e uma recusa do que a gente entende como era moderna, que se iniciou com a Revolução Francesa e que se iniciou com todos esses valores da Revolução, que é a igualdade, a liberdade, né, a Declaração dos Direitos do Homem, do Cidadão, e tudo isso que é identificado como uma das grandes causas de todos os males, assim, né? E uma das coisas que esse autor também fala nesse livro é sobre como que o nazismo tentava, de certa maneira, quase que voltar para um estado de natureza, onde o homem era regido pelas leis naturais, né, onde o homem era regido por uma lógica instintiva de ação e que não requeria pensamento, justamente porque era instintivo. Então, a gente provavelmente vai ter um episódio para falar só sobre essa fritação, porque ela é muito boa, ela é muito boa mesmo. Mas é basicamente isso, assim, né, de que o culto à irracionalidade não é no sentido de uma ignorância, né, ou de uma falta de raciocínio, de capacidade de raciocínio. É a irracionalidade no sentido de que a gente entende como razão o que foi definido na época do Iluminismo, né, que é justamente todos esses ideais revolucionários de igualdade, liberdade, direitos humanos e tudo. Então, é uma pregação de uma irracionalidade porque se entende que a razão, tal como ela é concebida, está errada. E aí entra muito nessa pira de que o alemão, o germânico, né, o ariano, ele traz dentro do seu sangue, dentro da sua natureza, as leis da natureza, e, portanto, ele não precisa refletir sobre a ação dele, porque a forma como ele vai agir vai ser sempre certa, porque ela parte de um pressuposto racial, sanguíneo, geracional, que não é baseado na razão tal qual a gente entende. Então, por isso que também eu acho que me lembrou, quando a Ana estava falando, quando eu li esse texto do Humberto Eco também, de que é um culto da ação pela ação, porque é uma ação que não precisa de reflexão. É uma ação que precisa só de você ser ariano e de você estar em contato com a sua arianidade, digamos assim, né? Então, é uma pira muito louca mesmo. Não, total, assim, né? E além do mais, pensando no nazismo, né, que, bom, pregava uma utopia racial, os ideais da Revolução Francesa são absolutamente estapafúrdios, né? Porque como você vai ter igualdade, sendo que os homens são naturalmente desiguais, né? Que é o pressuposto do qual os nazistas partem, né? Porque o ariano é incrível e os negros e os asiáticos não, e o judeu nem a gente. Então, assim, é impossível para eles conciliarem realmente, né, esses ideais liberais da Revolução Francesa e, enfim, do Iluminismo, com o que eles estão tentando pregar ali de uma utopia racial na qual só os arianos poderiam viver, né? Então, assim, e isso vem junto com o que Maria trouxe aqui justamente, que é essa questão de que a capacidade de agir de forma incrível é uma coisa que está no sangue. Então, assim, você falar que existe uma razão universal e que as pessoas pensam e chegam a conclusões legais, isso era absolutamente impossível, né? Justamente, né, Ana? E essa modernidade, ela é entendida como corruptiva, né? Porque se você está se pautando por esses ideais de igualdade, né, ou de humanidade, uma humanidade em comum, você está recusando os ideais da raça, né? Você não está despertando para o seu potencial racial ariano, né? Sim, sim, exatamente. E justamente pensando, né, nessa modernidade, a gente pode ir para o nosso próximo ponto,
que é a não aceitação de críticas, né? Então, assim, o espírito crítico, pensado aí nessa ideia de razão iluminista, opera justamente em cima de distinções, né? E a distinção é um sinal da modernidade, né? Porque na cultura moderna, especialmente pensando aí a comunidade científica, né? O desacordo é tido como instrumento de avanço dos conhecimentos. Mas, bom, se o fascismo, né, os fascismos, são contrários à modernidade e são contrários ao avanço dos conhecimentos, né, isso é inconcebível. Então, para o fascismo, o desacordo ele é uma traição, né, não é algo nem um pouco concebível. E já que desacordo e diversidade não são coisas aceitas, né? A gente vai para o nosso quinto elemento sem muitas grandes surpresas, que é o racismo. Porque o fascismo ele realmente cresce e busca o consenso, desfrutando de um medo, né, quase que tido aí como natural por diversos pensadores, da diferença. Então, o primeiro apelo que os movimentos fascistas fazem, ou movimentos que, enfim, estão se tornando fascistas, é contra intrusos. Então, assim, tudo aquilo que é diferente é rejeitado. Então, o fascismo, ele é racista por definição. Então, a quem esse fascismo, né, vai recorrer para sustentar a sua ideologia? Afinal, nenhum movimento existe sem apoio. Então, ele vai fazer um apelo à classe média, que é o nosso sexto ponto. O que isso quer dizer? Quer dizer que o fascismo provém de uma frustração, que pode ser individual ou social. Algo que vai ser muito explicado aí, né, pensando nos fascismos históricos, né, o grande apelo a essas classes médias frustradas que nos seus respectivos contextos estavam sendo desvalorizadas por alguma razão, seja uma crise econômica, seja uma humilhação política, né, tipo assim, elas estavam infelizes e desvalorizadas por alguma razão. Existe um apelo a essa camada, né, da sociedade que estaria insatisfeita para que então ela se encontre num outro lugar, no outro movimento, né, encontre o seu lugar social dentro dos movimentos fascistas. E se essa classe média, né, enfim, ou essas massas, digamos assim, né, estão insatisfeitas e infelizes, isso também tem muito a ver com uma crise de identidade, talvez, que é o que Humberto Eco traz pensando na sétima característica, que é o nacionalismo. Então, assim, se essas pessoas estão se vendo privadas de absolutamente tudo, inclusive da sua própria identidade, né, o fascismo ele vai dar uma identidade a essas pessoas, né, que é justamente a de ter nascido num determinado país. Então, a origem desse nacionalismo vem daí. E é claro que a identidade ela nunca é uma coisa dada por si. Ela é dada em contraposição a outras pessoas, né? Ou seja, a identidade da nação é sempre feita ao contrário daqueles que não fazem parte da nação, né? Então, assim, o fascismo também tira daí a sua ideia de complô, digamos assim, né? Então, existem aqueles que fazem parte da nação, existem os que não fazem parte da nação e, portanto, estão contra essa nação, né? Então, esse complô, que às vezes pode ser até internacional mesmo, né? Ele faz um grande apelo à xenofobia. E, no caso do nazismo, eu acho que é uma coisa que a gente pode pensar com bastante clareza, nos judeus, que são um complô internacional. Existe o judeu que está no exterior e existe o judeu que está no interior, né? A grande teoria famosa da facada pelas costas, né? Então eles estão ali a todo momento impedindo os arianos, germânicos perfeitos e incríveis de alcançarem os seus objetivos, né? E é na identificação desse complô, desses inimigos, que a identidade é construída, né? Ou seja, se você constrói sua identidade de germânico ao contrário dos judeus, então esses judeus têm que ser retirados da nação e eles têm que ser combatidos internacionalmente, né? Então, o nacionalismo vem acompanhado também dessa ideia de complô. E é claro, então, existe a construção de um inimigo, que é a nossa oitava característica. Os adeptos dessa teoria, né, os adeptos dos fascismos, eles acabam se sentindo humilhados, seja pela riqueza, seja pela força desses estrangeiros, né, dessas pessoas diferentes que são seus inimigos, que não fazem parte dessa nação. Eles temem esses inimigos. Mas apesar disso, eles têm que estar convencidos de que eles podem derrotá-los, né? Ou seja, existe aí um deslocamento retórico contínuo de que os inimigos vão ser ao mesmo tempo fortes demais e ao mesmo tempo fracos demais. Ou seja, né? Você teme esse inimigo porque, enfim, ele é muito rico, ele é muito poderoso, ele é muito forte, ele está ganhando uma guerra e, ao mesmo tempo, você acredita que você pode combatê-lo. Então, Humberto Eco vai dizer que os fascismos são condenados a perder as suas guerras, né? Porque eles são constitutivamente incapazes de avaliar com objetividade a força desse inimigo.
já que eu tô aqui falando de guerras, né, os fascismos, eles são, claro, contra o pacifismo, que é a nona característica, né? Para eles, o pacifismo é você estar em conluio com o inimigo, porque, na verdade, não há, para eles, luta pela vida, né? A vida, ela é para a luta. Então, assim, o pacifismo é ruim porque a vida é uma guerra permanente, né? O que traz, né, aí um complexo do Armagedon, né? Porque a partir do momento em que os inimigos podem, devem ser derrotados, tem que ter uma batalha final. E em seguida, o movimento vai assumir o controle do mundo, que é a ideia. Então, essa última batalha seria realmente uma solução final para todos esses conflitos, o que implicaria numa sucessiva era de paz, né, uma idade do ouro, assim, incrível e tal, que contesta, bom, o princípio de guerra permanente, né? Então, existe aí uma contradição. Porque se a vida é uma luta permanente, né, se a guerra é inevitável e faz parte do fascismo, e o que se segue, a vitória, é uma era de paz, existe uma coisa esquisita aí. Como Humberto Eco também aponta, nem o líder fascista conseguiu resolver essa contradição, né, entre a vida ser uma luta permanente e a era que se segue, a vitória dos fascismos, ser uma era de paz permanente. Então é uma coisa um pouco esquisita. A nossa 10ª característica é o elitismo de massa. Bom, o elitismo é alguma coisa bem típica de qualquer ideologia reacionária, né? Eu acho que ao curso da história a gente tem vários exemplos disso, né? E também num grande desprezo pelos fracos que acaba acompanhando toda essa ideia de elitismo. Mas no fascismo, né, existe um elitismo popular, né? O que isso quer dizer? Que os cidadãos que pertencem àquela nação são o melhor povo do mundo, né? E os membros do partido são os melhores cidadãos, e todo cidadão pode e deve se tornar membro do partido. Mas mesmo sendo tão incríveis, né, e tão perfeitos e sendo o melhor povo do mundo, é reconhecido também que existe uma certa debilidade dessas massas, o que acaba implicando na necessidade de um líder e de um grupo que seja organizado hierarquicamente, né, geralmente segundo um modelo militar. Então, assim, qualquer líder subordinado vai desprezar os seus subalternos e cada um deles vai desprezar, por consequência, os seus subordinados. Mas, bom, isso acaba reforçando o elitismo, mas é um elitismo específico, né? É um elitismo de massa, que é justamente todo esse apelo ao povo, a pensar as massas como todas elas pessoas incríveis, digamos assim, né? E mais uma coisa que é particular, né, é pensar que todas essas pessoas que constituem o povo vão ser educadas para se tornar um herói. E aí a gente tem o nosso 11º ponto, que é o culto ao heroísmo e o culto à morte. Né, eu acho que assim, quando a gente pensa em herói, a gente sempre pensa em um ser excepcional. Mas assim, no fascismo, o heroísmo ele vai se tornar uma norma. E esse heroísmo, então, ele vai ser estreitamente ligado no culto à morte. O Humberto Eco até dá um exemplo, né, dos falangistas falando que o lema deles era Viva la muerte, né? A gente acha, assim, que a morte, né, é uma coisa geralmente desagradável, mas a gente tem que enfrentar ela com uma certa dignidade. Então, assim, há alguma coisa meio dolorosa, mas que também tem relação ali com uma suposta felicidade sobrenatural. Mas para o herói fascista, né, ao contrário, ele vai realmente aspirar a essa morte, que é realmente anunciada como a melhor recompensa para uma vida heróica. Então ele vai esperar impacientemente por esse momento, porque seria aí a maior forma de você demonstrar toda a sua força e toda a sua dedicação a esse movimento fascista. E eu acho que a gente pode pensar também num breve contexto, né, da nossa própria realidade atual, Brasil 2020, né, com os 300 da Sarah Winter, né, os 300 do Brasil, no qual constantemente eles evocam as pessoas falando: se você quer dar o sangue, quer dar a vida pelo nosso país, então junte-se a nós. Né, sei lá, né, assim, dar a vida pelo país é uma retórica mobilizada em vários momentos, mas eu acho que a gente tem que prestar atenção um pouco por esse lado. Algo um pouco mais extremo. E, bom, eu acho que vale ressaltar também que a impaciência dessas pessoas em atingir a morte como símbolo máximo de sacrifício pelo seu país, pelas suas ideias, também leva à morte de outras pessoas, né? A gente já deu aí uma série de motivos pelas quais outras pessoas iam acabar também sucumbindo dentro de todo esse contexto, né? Uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto você falava do Eco é o quanto o fascismo é contraditório o tempo todo. Porque, por exemplo,
Eles são... O inimigo é ao mesmo tempo muito forte e muito fraco. Esse povo é o melhor povo do mundo, os mais fodas, mas ao mesmo tempo eles são débeis e precisam ser controlados por um líder forte. O herói é um ser excepcional, mas ao mesmo tempo todo mundo é herói, né? E o quanto que essas coisas não fazem sentido. Assim, elas não, né? Elas são paradoxais e contraditórias, especialmente, mas que não tem problema, porque o apelo não precisa ser racional, né? Ele é justamente todo pautado na emoção, no apelo emocional e na racionalidade. Inclusive pensando até na própria figura do Hitler mesmo, né? Tipo, é muito curioso como que os nazistas se referem ao Hitler ao mesmo tempo como um grande governante, tipo o Führer que sabe de tudo, que toma todas as decisões e que tem conhecimento de tudo, mas ao mesmo tempo ele também é uma pessoa facilmente influenciável por outros nazistas. Então, tipo, é contraditório, né? Porque se você é o onisciente, né? Se você é o todo-poderoso que toma todas as decisões e que sabe de tudo, como que você pode ser facilmente influenciável e se deixar levar pelo que outras pessoas estão falando? Mas é porque não importa realmente, né? O que importa é como que isso está sendo mobilizado em momentos diferentes, né? Mas eu acho que a grande questão está justamente nisso, né? A gente não pode nunca subestimar o apelo emocional que todas essas ideias carregam, né? Porque se você sai na rua perguntando quem é que não quer ser herói, né? Eu acho que, bom, talvez algumas pessoas digam que não, mas eu imagino que você pensar no herói como uma figura incrível, as pessoas vão dizer que sim. E se essa oportunidade lhe é dada, por que você vai negar, né? Tipo assim, nossa, você tem a chance de finalmente, depois de tanto tempo de dificuldade, de humilhação, se tornar essencial para algum grupo, no caso, para o seu país, para sua nação. Tipo assim, se você pensa numa pessoa dentro desse contexto, né, dentro de um contexto no qual ela está muito insatisfeita, no qual ela está numa crise identitária, é realmente muito difícil essa pessoa negar, porque são ideias muito persuasivas. E é o apelo dessas ideias justamente que torna tudo tão problemático, né? E a sensação de pertencimento também, né? Se você está com uma crise identitária e você, a partir de um determinado momento, é inserido dentro de um grupo que te dá sentido de ação, também isso é muito apelativo também, né? Com certeza. Bom, levando em conta aí justamente, né, o heroísmo e pensando nesse contexto de guerra permanente, voltando para os nossos pontos, é pensar que isso não é muito fácil, né? Então, geralmente o fascista vai transferir a sua vontade de poder para questões sexuais. E aí está a origem do nosso 12º elemento, porém não menos importante, que é o machismo, que vai implicar também no desdém pelas mulheres, né, e pela condenação intolerante de hábitos sexuais não conformistas, né, seja a castidade, seja a homossexualidade, enfim, tudo aquilo que não for normativo. Então, assim, ele realmente acaba despejando toda essa tensão em cima do machismo. E agora, né, para já ir finalizando aqui o nosso longo caminho de características, nós temos o populismo qualitativo, que isso quer dizer, Humberto Eco, nosso 13º ponto, né? Que é justamente o fato de que os indivíduos, enquanto indivíduos, não vão ter direitos, eles não têm uma grande importância dentro do contexto de uma nação. O povo é que é a grande qualidade. O povo é que é aquilo que tem que ser valorizado. Então ele acaba se tornando essa entidade monolítica que exprime a vontade comum. E o líder desse grupo se torna o intérprete dessa vontade. E eu acho que uma coisa que Humberto Eco disse de maneira muito acertada é que num futuro próximo, talvez agora já seja o nosso presente, né, esse populismo qualitativo vai acabar, né, se desencadeando aí pela TV ou pela internet, no qual a resposta emocional de um grupo selecionado de cidadãos pode ser apresentada e aceita como voz do povo. E aí a gente volta num debate que a gente já trouxe, né, aqui no nosso primeiro episódio, justamente pensando aí em como, por exemplo, o lugar da democracia, que tem sido esvaziado aí por um determinado grupo de pessoas no Brasil, tem acabado sendo considerado como a grande opinião, né? Que seria aí pensando nos cidadãos de bem. Então, é claro que assim, a gente sabe que não é todo mundo, e que talvez, né, hoje nem seja a maioria, mas que esse grupo evoca realmente
uma fala que seria uma fala nacional, né? E que, enfim, não vou nem comentar toda a importância que a internet teve no cenário político nos últimos tempos, mas eu acho que é um bom exemplo para a gente pensar como isso acaba realmente se desenhando como uma realidade para os nossos dias. Então, Humberto Eco, você arrasou nesse ponto. E, por fim, nosso 14º ponto seria aí a nossa alusão ao George Orwell, né? A novilíngua, que seria uma língua, digamos assim, uma linguagem oficial, né, adotada aí pelo movimento, né, enquanto regime ou movimento mesmo, ou partido, enfim, a linguagem que eles empregam, né, que seria um léxico empobrecido, né, uma sintaxe mais elementar, que teria como principal objetivo limitar os instrumentos para raciocínio complexo e crítico, né? Então, assim, a gente tem que estar prontos realmente a identificar outras formas de novilíngua, né, digamos assim, mesmo que elas se tornem, né, inocentes, né, tomem uma forma inocente, né, seja num talk show, que é o exemplo que o Humberto Eco dá, enfim, mas é pensar como isso se torna importante para realmente limitar a capacidade que esses indivíduos vão ter de refletir criticamente sobre os assuntos. E essa utilização, né, ela pode aparecer de uma forma tranquila, mas que certamente não é. Nossa, e pensando nesse último aspecto em relação à internet, né, igual você falou, a coisa fica muito mais complicada. Infinitamente mais complicada, porque tem uma difusão muito maior, tem todo um jargão novo e assim, nossa. Não sei nem o que falar sobre, mas só queria apontar isso aí, né? Mesmo. Oh, mas é real. É real. Bom, gente, então depois dessa longa caminhada pelas características que o Humberto Eco traz para a gente, né? Vamos aí, então, para fechar esse raciocínio, pensar que o fascismo eterno, como ele chama, está ainda ao nosso redor. E, às vezes, até em trajes civis. Como o Humberto Eco coloca, né? Seria muito confortável para a gente se alguém surgisse do nada e falasse: eu quero reabrir Auschwitz, eu quero os camisas negras desfilando nas ruas italianas outra vez. A vida não é tão fácil. O fascismo eterno, né, ele também chama de urfascismo, pode voltar sob as vestes mais inocentes. E o nosso dever é de desmascará-lo e apontar o indicador para cada uma de suas novas formas. A cada dia, em qualquer lugar do mundo, né? A gente não pode realmente se esquecer disso. O fascismo ele não vai voltar como ele era, historicamente dizendo. E é por isso mesmo que a gente tem que estar tão atento às novas vestes que esse fascismo pode ter. E retomando lá o Rubens Casara, que eu falei no início do episódio, ele vai realmente apontar para como existe uma tradição autoritária, uma cultura que coloca cada um na posição de um fascista potencial. Ele vai citar a obra Estudos sobre a Personalidade Autoritária, do Theodor Adorno e do Max Horkheimer. Espero ter falado certo. Na qual eles vão realmente empreender uma pesquisa empírica para mapear os posicionamentos autoritários em plena democracia estadunidense em meados da década de 40. Então, o que o Adorno traz para a gente nessa obra, né? Que os resultados que eles encontram vão demonstrar que o sujeito potencialmente fascista e mais etnocêntrico está longe de ser raro. Aquelas pessoas que são consideradas como mais preconceituosas se identificam com conteúdos que estão relacionados a ideologias antidemocráticas que estão circulando na cultura livremente, constituindo também um conjunto ideológico que muitas vezes vai apresentar inúmeras contradições entre si. Acho que a gente já viu isso com bastante ênfase aqui, né? E essas contradições, no entanto, elas realmente não vão interferir na coesão ideológica dessas pessoas. Então, assim, as respostas que essas pessoas terão a todas essas ideologias, né, não vão ser atrapalhadas aí por todas as contradições que essas ideologias podem ter. Justamente porque, como a Bárbara bem apontou, a racionalidade dos regimes ela é um tanto quanto irracional, né? E ela substitui uma reflexão mais profunda por estereótipos e racionalizações recebidas como prontas. As opiniões que essas pessoas emitiram para a pesquisa do Adorno e do Max, elas geralmente eram emitidas sob formas socialmente aceitas, difundidas, comuns, e que ocultavam, né, todo o autoritarismo que elas carregavam. Então, assim, eu acho que a gente pode pensar que o fascismo potencial está presente realmente em cada indivíduo e faz com que as práticas fascistas sejam facilmente naturalizadas. O fascismo, porém, realmente não vai
precisar de racionalizações, né? Justamente porque ele se refere a dados intuitivos e imediatos, que não dependem da reflexão. Ao contrário, ele se alimenta desses dados, que não suportam qualquer juízo crítico e que são, portanto, aptos a serem incorporados por todos. Bom, gente, eu acho que essa explicação do Humberto Eco é muito importante porque ela traz um aspecto bem teórico para elementos que são característicos. Eu acho que é importante só mencionar que, apesar de, como eu comentei no começo, né, não existir necessariamente uma concordância sobre a aplicação do conceito de fascismo em outros momentos históricos, a maioria dos autores, pelo menos, concorda com um conjunto de características que compõem ou comporiam um regime fascista. Então, todas essas 14 que o Humberto Eco falou também aparecem de uma forma ou de outra em outros autores. Então, por exemplo, no texto da Eda Sacomani que eu comentei no começo, ela fala sobre características do fascismo como um sistema autoritário de dominação, que seria a monopolização da representação política por parte de um partido único, de massa, hierarquicamente organizado, uma ideologia fundada no culto do chefe, na exaltação da coletividade nacional, no desprezo dos valores do individualismo liberal e no ideal de colaboração de classes, não no sentido socialista, né, nem comunista, mas dentro de um sistema corporativo. Objetivos de expansão imperialista, que é uma das características mais marcantes também desse regime fascista no século XX, a mobilização das massas, o aniquilamento das oposições mediante o uso da violência e do terror, um aparelho de propaganda baseado no controle das informações e dos meios de comunicação em massa, um crescente dirigismo estatal, né, uma economia que continua a ser fundamentalmente de tipo privado, tentativa também de integrar as estruturas de controle do partido ou do Estado de acordo com uma lógica de totalização das relações econômicas, sociais, políticas, culturais. Então, ela fala de uma forma mais sintética, mas é bem similar com o que o Humberto Eco está falando. Um outro texto que eu gosto muito para a gente pensar sobre esse sistema é o livro chamado Fascistas, do Michael Mann, no qual ele tenta mostrar o fascismo dentro de várias aplicações históricas. Então, diferente do Paxton, que a Bárbara falou anteriormente, o Michael Mann acredita, por exemplo, que o fascismo pode ser entendido não só na Itália e na Alemanha, mas também na Áustria, em Portugal e na Espanha, em outras localidades. Então, para ele, o fascismo é, entre aspas, a tentativa de construção de um Estado-nação transcendente e expurgado por meio de paramilitarismo. Então, as bases desse sistema fascista estariam em alguns pontos chaves. Eu vou citar aqui brevemente, só para a gente ter uma ideia de que os autores estão falando coisas muito similares nesse sentido específico das características. Então, esses pontos chaves seriam o nacionalismo, o estatismo, a transcendência, os expurgos e o paramilitarismo. Então, falando brevemente de cada um desses aspectos, o nacionalismo eu acho que dispensa qualquer apresentação, né? Acho que o Humberto Eco já define isso muito bem, mas é basicamente essa perspectiva de uma nação orgânica, né? Integral, que luta contra inimigos que são construídos internamente e externamente, né? Um nacionalismo que também tem características raciais, né? Já que a raça é a única coisa que é vinda do nascimento e do sangue, né? Uma perspectiva eugenista que é muito comum no século XX. A ideia de um renascimento de uma nação que é supostamente antiga, né? Uma história antiga que estaria agora surgindo novamente nos tempos modernos. Então, também, basicamente, o que a gente já comentou sobre essa ideia de um estado de natureza nazista, por exemplo. O estatismo, pensando aqui como uma estrutura, né, uma forma organizacional. É um Estado corporativo, autoritário, com o poder de resolver todas as crises e também gerando um desenvolvimento que seria econômico e social, mas também, eu acho que principalmente, um desenvolvimento moral, né, já que, como a gente comentou anteriormente também, a modernidade estaria acabando com a moral e os bons costumes, né? O Estado, então, seria a encarnação de uma vontade única e coesa. Eu acho que essa é uma das questões que é complicada, porque ela não se aplica tão facilmente ao caso do nazismo, né? Porque para o Hitler, na verdade, o Estado, enquanto uma forma de organização, um Estado com E maiúsculo, né? Ele era apenas um mal necessário, assim como o partido, né? O objetivo do Hitler, desde o começo, era que o movimento nacional socialista tornasse tudo tão orgânico e tão intuitivo que, em algum momento no futuro, nenhuma organização estatal fosse necessária, né?
Eu acho que esse caso do estatismo é mais perceptível no caso da Itália, por exemplo, mas eu acho que também é uma característica importante para a gente pensar possíveis aplicações do fascismo na modernidade, na atualidade. E aí um ponto muito importante que o Michael Mann chama atenção, que eu acho que também aparece no Umberto Eco, é a ideia de transcendência, né? Que é uma perspectiva nacionalista de um Estado que partia de uma ideia de transcender os conflitos sociais e as questões estruturais existentes, né? Então, eles se apresentavam muitas vezes como uma terceira via, entre aspas, né? Nem conservadores e nem de esquerda. Bom, a gente já sabe, né, que quando a pessoa fala que ela não é nem de esquerda e nem de direita, é porque ela é o quê? Isso mesmo, de direita. E aqui também não é diferente. Então, isso é muito perceptível nas eleições do regime nazista, né, quando a população dizia, eu já dei uma chance para o comunismo, já dei uma chance para a social-democracia, agora é o momento de eu dar uma chance para o Hitler. Então, eles apresentavam basicamente soluções que se propunham revolucionárias, porém pouco propositivas, né, e que pareciam viáveis simplesmente porque elas respondiam ao desejo da população, das massas, de se inserir em algo maior. Então, a questão da transcendência foi justamente uma coisa que nunca se concretizou, até por ser uma proposta muito mais ideológica do que uma proposta concreta. Mas, ainda assim, é uma questão importante para se pensar em regimes fascistas. As duas últimas características que eu acho que também continuam sendo bem importantes é a questão dos expurgos, que é uma transformação de qualquer inimizade e divergência em um inimigo, né? Então os adversários precisam ser eliminados, e essa limpeza também, retomando o aspecto do racismo que o Umberto Eco fala, é uma limpeza étnica, né? É uma limpeza racial. Ela envolve o expurgo político, mas ela também é racial. Então, como o Michael Mann afirma, né, os inimigos nazistas mesclavam um problema que era político, mas ele era também étnico, né? Se a gente pensar na ideia do judeu bolchevique, né, que foi tão mobilizado durante a Segunda Guerra Mundial. E, por último, a questão do paramilitarismo, que seria não só uma forma organizacional, mas também um valor. Então, antes de ser um partido, na verdade, mais do que ser um partido, os fascistas eram grupos paramilitares. Era um movimento uniformizado, armado, em marcha, violento, principalmente, machista também, né? E é interessante pensar isso, assim, de como que uma das coisas que distingue os fascistas de muitas ditaduras militares, também uma coisa que a Bárbara comentou, é esse caráter de baixo para cima, né? É um paramilitarismo que é capaz de gerar popularidade, tanto em termos eleitorais quanto entre as elites. Então, essa violência se apresenta no discurso muitas vezes como defensiva, já que existe uma construção de um inimigo, então é uma resposta efetiva e bem-sucedida contra inimigos que estão sendo criados por eles mesmos. Então, na verdade, os inimigos são a origem da violência, a origem primordial, né? Eles estão apenas se defendendo. Isso é uma coisa que o Hitler fala muito em Mein Kampf. Tipo assim, eu não queria ser o Führer da Alemanha, mas vocês estão praticamente me obrigando, tipo assim, porque tá tudo uma desgraça e eu que vou resolver. Então, o paramilitarismo é muito mais do que apenas violência, mas ele era violento, obviamente, mas eu acho que essa é uma das questões mais complexas quando a gente pensa em falar de fascismo na atualidade, né? Já que esses grupos paramilitares eram uma lógica muito comum no século XX. Se apresentou de formas similares em diversos países, não só na Alemanha e na Itália, né? Era uma forma, entre aspas, organizacional muito comum. Hoje em dia a gente não tem mais essa tradição, entre aspas, de grupos paramilitares, mas eu não sei se isso verdadeiramente é um impeditivo para a gente não pensar em fascismo hoje em dia. Então, assim, eu acho que essa foi uma tentativa de definição da manifestação do fascismo, mas eu acho que é importante pontuar que outros autores colocam outros elementos ou não consideram algum dos elementos que a gente falou. Não existe necessariamente um consenso sobre a aplicação do conceito, sobre as suas manifestações históricas, como eu já comentei antes. O nosso objetivo aqui era realmente mostrar essas complexidades e essas contradições. E, de maneira geral, apesar de existir uma concordância sobre as principais bases desse movimento, ainda existe algumas questões aí que não estão 100% definidas, e teoria é basicamente isso, né? Historiografia é assim, é um constante debate, né? E não só historiografia, como também as ciências sociais de maneira geral, né? Sociologia, filosofia, a gente trabalha com perspectivas de autores. Então, através dessa apresentação de características, eu acho que ficou mais do que claro, pelo menos eu espero, que a gente pode pensar sim em muitos paralelos
na atualidade e que não, qualquer semelhança com o que vivemos hoje não é mera coincidência. Eu tenho a perspectiva de que traçar as características em sua origem é fundamental para a gente poder pensar e compreender a dimensão do que a gente está vivendo hoje e nomear os desafios da atualidade, porque atualmente existe uma nova roupagem e novas camadas de complexidade que precisam ser levadas em consideração. Bom, gente, como a Maria falou, né, realmente a historiografia é assim mesmo, tem muitos desacordos, mas também é a partir disso que a gente constrói conhecimento, né? E, bom, eu trouxe aqui um pouco a perspectiva do Paxton, apesar de não concordar em certos pontos com o que ele fala, e tem discordâncias algumas entre os autores que a gente trouxe, mas eu acho talvez muito interessante para a gente poder tentar pensar essa questão do fascismo na atualidade, né? Uma das coisas que ele fala, porque ele define o fascismo não como uma ideologia, mas como uma série de comportamentos políticos. E não sei, eu acho essa uma perspectiva muito útil para tentar pensar sobre a atualidade, né? Será que isso é fascista ou não? Então, tentar nos pautar por essa perspectiva de quais comportamentos estão aparecendo e sendo repetidos, né? E sendo propostos, não sei, me parece muito útil para a gente poder tentar fazer reflexões, sabe? E justamente diferente, por exemplo, do que o Michael Mann fala, por exemplo, porque alguns autores entendem o fascismo como um pressuposto ideológico, né, e outros não. Então, se a gente partir do pressuposto de não ser uma ideologia e sim uma série de comportamentos, de roupagens políticas, talvez seja mais fácil da gente conseguir não só perceber, mas como assimilar as semelhanças na atualidade, né? Sim, porque talvez, né, vivendo no calor do momento, a gente não tenha a clareza para decidir se é ou não, né, um movimento fascista constituído, talvez só seja possível ver isso posteriormente, né? Mas é justamente por isso que eu acho que essa ideia de ver como comportamentos políticos é muito interessante, porque não necessariamente a gente precisa decidir na hora se um movimento é ou não fascista, mas a gente pode criticá-lo por adotar esses comportamentos, sabe? Antes que a coisa evolua, digamos assim. Bom, gente, a grande questão, eu acho que fica aqui partindo de uma perspectiva, como a gente falou no começo, de um fascismo histórico, ou seja, de um tipo ideal, de uma teoria generalizante de fascismo, né? Portanto, uma ideia mais ampla do conceito, a gente precisa ter em mente que não significa que as coisas sempre serão como foram. Isso até Humberto Eco já nos alertou, né? A gente trouxe essas características para mostrar uma possível definição, mas isso não significa que para o fascismo aparecer a gente precisa dar o check em todas essas caixinhas e que só assim a gente pode chamar um fenômeno de fascismo, muito pelo contrário. E também não significa que basta ter uma ou duas características para a gente dizer que é fascismo. Existe uma linha muito tênue entre compreender o conceito e tentar aplicar esse conceito em outras situações e banalizar esse conceito. Então, eu acho que é por isso que a gente precisa ter seriedade nas nossas análises, para a gente não tirar conclusões apressadas. Também é importante a gente ter coragem de nomear as coisas. Então, quando nos questionamos sobre a possibilidade de chamar de fascismo os fenômenos que a gente vê acontecendo nos nossos dias atuais, muitos historiadores ainda são muito reticentes. Então, vou citar o exemplo aqui do Emílio Gentili, que é um dos maiores historiadores da ideologia fascista ainda vivo, possivelmente o maior nome italiano que pesquisa o assunto já há muitos anos, né? Ele afirma que sem o elemento totalitário, ou seja, no sentido de totalização de controle das estruturas sociais, econômicas e políticas, né, sem o elemento agregador completo, a gente não pode denominar um movimento de extrema-direita como fascista. O Gentili vai um pouco, então, na contramão do que Humberto faz, justamente porque ele tenta dar uma doutrina ideológica ao fascismo, que eu acho que é um pouco o que o Michael Mann faz também no livro dele, né? A tentativa de apresentar pressupostos ideológicos e teorias por trás desse movimento. Mas eu acho que a visão dele é muito importante de ser mencionada aqui no final, porque ele entende que não podemos dizer que os movimentos de extrema-direita são fascistas, mas o que são os movimentos de extrema-direita para ele? São qualquer movimento que se oponha aos princípios básicos da Revolução Francesa de liberdade e de igualdade. No entanto, sem a submissão da sociedade em um sistema hierárquico militarizado, não é possível de falar de fascismo.
Então, o Gentili acredita que a gente só pode falar de fascismo em referência à experiência histórica do século XX, sobretudo se a gente levar em consideração o fator imperialista desses regimes. Então, ele já tem uma perspectiva, retomando o que eu falei no começo, de um fascismo singularizante, né? Realmente só naquele período. Então, para ele, chamar de fascista os governos do Donald Trump, do Vladimir Putin ou do Jair Bolsonaro é reducionista e impede que a gente compreenda a verdadeira novidade desses fenômenos, desses regimes e os verdadeiros perigos que eles oferecem à democracia. O perigo para o Gentili, citando ele aqui, é que a democracia possa se tornar uma forma de repressão com consentimento popular. A democracia em si não é necessariamente boa. Só é boa se realiza seu ideal democrático, isto é, a criação de uma sociedade onde não há discriminação e na qual todos podem desenvolver sua personalidade livremente, algo que o fascismo nega completamente. Então, o problema hoje não é o retorno do fascismo, mas quais são os perigos que a democracia pode gerar por si só, quando a maioria da população, ao menos a maioria dos que votam, elege democraticamente líderes nacionalistas, racistas ou antissemitas. Eu acho que essa fala do Gentili é muito importante, porque vai na linha do que a gente já falou, acho que no nosso primeiro episódio, sobre o problema estar muito na base democrática e que a democracia não vai salvaguardar a gente desse tipo de acontecimento, muito pelo contrário. Então, eu tendo a concordar em parte com essa análise do Gentili, justamente porque ela chama atenção não para os perigos do fascismo, e sim para os perigos da democracia. Né? Eu acho que com toda essa apresentação que a gente fez hoje, já ficou muito claro quais que são os perigos do fascismo, mas quais que são os perigos da democracia? Né? O que a gente tem visto nos últimos tempos é que a vontade da maioria pode sim, e muitas vezes é, ser racista, excludente, meritocrática, injusta, e que a sociedade foi construída nessas bases. E se ela continuar sendo construída nessas bases, a gente tem um perigo talvez maior do que o fascismo do século XX. O fato de todas as atrocidades que a gente está vivendo atualmente poderem ser vividas em um regime democrático é muito assustador, pelo menos eu acho. E eu acho que é muito complicado a gente pensar, né, que não precisa ser fascismo para ser violento, para ser segregador, para ser nacionalista, para ser homofóbico, para ser racista, né? Eu acho que a gente pode ver claramente elementos fascistas em muitos dos últimos acontecimentos, e apesar do rigor conceitual, é necessário que a gente possa traçar possíveis paralelos, mas eu também acho que é importante chamar a atenção que não precisa ser fascista para ter esses elementos, né? Esses elementos estão muitas vezes presentes na sociedade democrática. Então eu fico meio que nesse meio termo, assim, acho que deu para entender, né? Mas a gente quer que vocês tirem suas próprias conclusões depois desse episódio e desse debate historiográfico conceitual que a gente fez aqui. A gente quer que vocês, né, mandem mensagem pra gente do que vocês acharam, do que vocês pensam, podemos falar de fascismo na atualidade ou não, vocês estão mais para uma teoria singularizante ou mais para uma teoria generalizante. Enfim, a gente quer ouvir de vocês. Como a gente mencionou no começo do episódio, a gente não tem a pretensão de exaurir a discussão sobre o conceito de fascismo. Obviamente, muita coisa ficou de fora por conta das nossas escolhas teóricas que a gente trouxe aqui. Afinal de contas, a metodologia acadêmica nada mais é do que uma escolha de perspectivas, né, de teorias e de colocar autores que a gente quer para dialogar. Então, obviamente, muita coisa fica de fora, mas a ideia é realmente trazer esse debate com alguns autores, algumas teorias. A gente convida vocês, ouvintes, a complementar a nossa discussão com mais bibliografia, com outros autores, outras perspectivas. A gente espera que isso tenha feito algum sentido para vocês e que possa ajudar a aumentar a discussão acerca desse conceito que é tão importante, que é o de fascismo. Bom, gente, assim, nessa fala do Emílio Gentili e da Maria também é um belo de um soco na boca do estômago, mas acho que está mais claro do que nunca de que a gente não pode fugir dessas reflexões, né? Então, espero que esse episódio seja isso, seja um convite a muita reflexão, a muito estudo, e que a gente possa continuar esses debates aí para frente, né? Então, muito obrigada por ouvirem e a gente se vê na próxima. Então, gente, o último pensamento do Humberto Eco que eu gostaria de deixar aqui com vocês é o de que a liberdade e a libertação são uma tarefa que nunca acaba. E que eu acho que, assim como ele diz, né,
que esse deve ser o nosso mote. Não esqueçam, né? Não esqueçam do que pode acontecer, do que o fascismo pode trazer. E é esse último pensamento que eu gostaria de deixar com vocês hoje. Agradeço por terem nos acompanhado nessa jornada, né? Enfim, por diversos autores, diversas ideias. E que vocês possam, como Maria disse, refletir, pensar e trazer as conclusões de vocês para a gente. E que a gente possa, claro, sempre manter esse diálogo aberto. Muito obrigada, até a próxima. Beijo, tchau. Lembrando que nosso episódio está disponível nas principais plataformas e nos principais agregadores e que também está disponível no nosso site, vocês podem ouvir por lá. E no nosso site a gente vai manter um post com cada episódio, com todas as referências bibliográficas que a gente usa, todos os links, todas as coisas que a gente falar por aqui vão estar por lá. Então, caso vocês queiram consultar, é só entrar no nosso site, nepatiofmg.com. Nossas redes sociais também estão aí disponíveis, para quem não conhece a gente, porque acho que está tendo uma certa confusão por causa do nome do podcast, que é Desnazificando, mas não existe uma rede social chamada Desnazificando, porque o Desnazificando é do NEPAT, né? Então as redes sociais são instagram.com/nepate.fmg, facebook.com/nepate.fmg e twitter.com/nepate_ufmg. E o nosso e-mail também, nepate.fmg@gmail.com, caso vocês queiram sugerir pautas, mandar, enfim, questões e reclamações. Mentira, não pode reclamar, porque esse podcast está incrível. Mas, enfim, é isso. Um beijo e até a próxima.